Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. E em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para mais um episódio de Olha pra Poesia. Hoje, um episódio excêntrico. Eu gosto dessa palavra, excêntrico. Ela tem a ver com a ideia de que, sim, a gente pode reconhecer a existência de um centro, mas a gente pode reconhecer também a existência de outros lugares dentro do círculo. O círculo é amplo e permite variedade. Excêntrico porque ele está ligado a um momento muito específico. Aqui nessa plataforma, aqui na internet, as coisas, porque são virtuais, elas podem ser atualizadas a qualquer momento, elas tendem a se perder, elas tendem a perder o seu lugar mais marcado no espaço-tempo. E por isso também elas se tornam um pouco excêntricas, elas ficam um pouco isoladas e ao mesmo tempo integradas. Elas perdem um certo referencial, mas acabam ganhando outros. E esse vídeo de hoje tem um referencial bastante claro, porque ele está sendo publicado no dia 30 de outubro de 2022. Um dia complicado, um dia importantíssimo para a cultura, para o destino do país, e por isso, claro, precisa ser excêntrico. Vai ser excêntrico em que sentido? Vai ser um vídeo sobre um poema muito mais longo do que usualmente eu trabalho aqui. Mas é um poema que também é excêntrico hoje em dia. Não foi, ele já foi um poema super canônico, já foi super mainstream, para usar palavras queridas ao nosso vocabulário híbrido de hoje em dia, mas hoje é um poema que está um pouco perdido. Além do que, ele foi conhecido por mim num momento bastante importante, e daí eu acho que eu queria mais era compartilhar as minhas impressões, as minhas coisas, as minhas dúvidas, os meus fascínios, porque é um poema que me remete aos meus anos de adolescência, que foram excêntricos. Recentemente eu fiz um comentário de que eu era um bicho esquisito, porque hoje, reouvindo quais são as músicas que me lembram a adolescência, uma das mais fortes é o Quinteto para Piano e Cordas, Opus 34, do Johannes Brahms. Não é exatamente o que a gente esperaria que um adolescente estivesse ouvindo. E também, na mesma época, esse adolescente estranho, excêntrico, estava lendo esse poema pela primeira vez. É a Ode 6 do Camões, publicada pela primeira vez em 1598, na segunda edição das Rimas. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. Por que é importante olhar para esse poema? Como eu falei, é um poema que tem vários significados, é um poema que para mim tem muito significado. E por que falar desse poema hoje? Como eu disse, num momento em que a gente está numa encruzilhada bastante grande, é necessário fazer algumas opções. Essas opções podem ser explícitas, podem ser implícitas. A minha tem a ver com a poesia, como diz esse cartoon maravilhoso do Rafael Correa. O que a gente faz agora? A gente faz poesia? Porque esses canalhas não suportam poesia. E por que não suportam poesia? Porque a poesia foge, a poesia não se submete com a docilidade que às vezes o meme se submete, não se submete com a docilidade que às vezes as pessoas se submetem. A poesia acaba sendo rebelde, ela acaba sendo intratável. E esse é um excelente poema que realiza essa intratabilidade hoje. Ele já foi intratável em outras épocas, hoje continua sendo. E o adolescente que eu fui
há muitos anos atrás, já tinha lido muitas coisas, tinha entendido muitas coisas, não tinha entendido outras, tinha se metido a ler os Lusíadas, não tinha entendido nada, o que é normal, mas apesar de não ter entendido nada, tinha se familiarizado com algumas coisas. E apesar de todas as aulas que eu tive no ensino fundamental, principalmente as aulas com a minha professora Cidinha, que apresentou muita poesia pra gente, ela tinha um fascínio específico por Cecília Meirelles e por Carlos Drummond de Andrade, ela também gostava bastante do Manuel Bandeira, e o nosso livro tinha muitos poemas, os mais variados. A gente não tinha tido a experiência do Camões, e quando eu dei de cara na livraria que tinha perto da escola, com um livrinho da Ediouro de redondilhas e sonetos do Camões, eu comprei, porque eu achei que podia ser interessante. E eu lembro do fascínio de ter lido a Ode 9 pela primeira vez. Fogem as neves frias dos altos montes quando reverdecem as árvores sombrias. As verdes ervas crescem e o prado ameno de mil cores tecem. Zéfiro brando expira, suas setas amor afia agora, Progne triste suspira e Filomena chora, o céu da fresca terra se namora. Vai vendo Citereia com os coros das ninfas rodeada, a linda panopeia de espira e delicada, com as duas irmãs acompanhada. Enquanto as oficinas do Cíclopes Vulcano está queimando, vão colhendo boninas as ninfas e cantando, a terra com o ligeiro pé tocando. Desce do duro monte Diana, já cansada da espessura, buscando a clara fonte, onde, por sorte dura, perdeu Acteon a natural figura. Assim se vai passando a verde primavera e o seco estio. Tras ele vem chegando depois o inverno frio, que também passará por certo fio. Ir-se-á embranquecendo com a frígida neve o seco monte, e Júpiter chovendo turbará a clara fonte, temerá o marinheiro o Orionte. Porque enfim tudo passa, não sabe o tempo ter firmeza em nada, e nossa vida escassa foge tão apressada que quando se começa é acabada. Que foram dos troianos, Heitor temido, Enés piedoso, consumiram-te os anos, ó Cresso tão famoso, sem te valer teu ouro precioso. Todo contentamento crias que estava em ter tesouro ufano, ó falso pensamento que à custa de teu dano, dos doutos solum cresce o desengano. O bem que aqui se alcança não dura por possante nem por forte, que a bem-aventurança durável de outra sorte se há de alcançar na vida perá a morte. Porque, enfim, nada basta contra o terrível fim da noite escura, nem pôde a deusa casta tornar a luz superna Hipólito da escura noite averna. Nem Teseu esforçado, com manha, nem com força rigorosa, livrar pôde o ousado perito da espantosa prisão letéia, escura e tenebrosa. Como eu disse, esse poema me fascinou, me atingiu como um raio quando eu li pela primeira vez, por alguns motivos. Eu era uma criança excêntrica. Eu me fascinei quando era pequeno por várias coisas, mas uma das coisas que me fascinou foi a mitologia greco-romana. E na época a gente tinha o costume de comprar umas revistinhas de palavras cruzadas que eram editadas pela Ediouro e que vinham com anúncios de alguns livros. Hoje em dia é mais comum as pessoas comprarem pela internet, não existia isso quando eu era pequeno, mas eu vi a possibilidade de comprar coisas que me fascinavam e dei de cara com um livro interessantíssimo que era a mitologia grega e romana. Acabei comprando sem conhecer muito, sem saber do que se tratava. Era um manual de escola feito por um professor francês, o Comelin, um livro que eu li em várias vezes, me interessou enormemente. Ainda tenho o livro aqui, agora com uma capa feita por mim, com algum gosto, e ele foi um guia para eu poder conhecer coisas da mitologia, que quando eu li o texto do Camões, me
fascinaram, porque elas começaram a brilhar na minha frente. O texto tinha muitas referências que ficaram claras, eram piscadelas que eu recebia do autor imediatamente. E essa excentricidade foi uma das coisas que me fascinou, porque eu era um bicho estranho, eu não tinha lá muitos amigos, mas eu encontrava um amigo que eu estava falando para mim de muito longe. Foi uma das primeiras sensações que eu tive desse tipo ao ler poesia, porque a imagem primeira me encantou bastante. Fogem as neves frias dos altos montes quando reverdecem as árvores sombrias. Não sei por que isso me chamou a atenção, isso me fascinou. Mas logo na sequência, a quantidade de referências à mitologia clássica era impressionante, porque falava-se sobre os Zéfiros, sobre o amor afiando as setas. Eu não sabia quem era Progne, nem quem era Filomena, mas reconhecia as oficinas dos Cíclopes com Vulcano. Eu reconhecia e fiquei muito feliz ao ler a estrofe que fala que Diana desce do monte e vai para a fonte onde Acteon perdeu a natural figura. Eu conhecia essa lenda e essa referência com o hipérbato que eu consegui entender foi algo fascinante. A ideia de que a poesia, ela se abre, mas não se abre para todo mundo, é uma das coisas que faz um pouco os canalhas não suportarem a poesia, porque não dá para você comprando resolver as coisas, não dá para você se apropriando de algo através da violência, através das saídas que usualmente o poder usa. Não dá para através disso a gente conseguir se assenhorear da poesia. Não, a gente tem que gradativamente, que humildemente ir se aproximando. Sempre lembro dos versos do Carlos Drummond de Andrade: penetra surdamente os reinos das palavras. Ali ele falava da atitude do escritor, mas a atitude do leitor é muito parecida. E essa sensação de pertencimento, essa sensação de reencontro, de reconhecimento, é uma das coisas que me fascina nesse poema, é uma das coisas que me fez dedicar boa parte da minha carreira acadêmica à ideia de tradição clássica, à compreensão da poesia clássica e o quanto ela ainda significa hoje para a gente, dentro da leitura que outra figura que mais para frente me fascinou bastante, o Mikhail Bakhtin, acabou constituindo, de que as coisas renascem, o diálogo renasce. Esse poema me encantou pela possibilidade do diálogo. Um diálogo que eu não entendia todo, mas que eu tinha condições de entender algumas coisas. A ideia das neves escorrendo lá no meio do poema se reatualiza com a ideia de que o tempo vai passando. O tempo que começou pela primavera, passou pelo estio, vai voltar para o inverno. Isso, quando eu reconheci, foi uma coisa impactante de novo. Porque na primeira estrofe falava do inverno, as neves derretendo. E lá para frente falava: o inverno vai voltar e vai passar de novo. A ideia de o tempo passa foi pela primeira vez representada para mim de forma muito eficiente, muito materializada. Mais para frente, essa mesma ideia foi sendo conhecida em outros textos, mas nunca com o impacto que este teve. E essa ideia também se desdobrou em outras que depois eu fui descobrir que elas vinham de uma tradição. A ideia do ubisont. Onde estão os grandes heróis troianos? Eles passaram também. Se eu já tinha lido, por um lado, no mesmo Camões, o elogio da memória nos Lusíadas, aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, aqui eu descobri uma perspectiva nova. E essa perspectiva me permite entrar em contato com um novo universo. Um universo que era reconhecível, mas que em cada reconhecimento vai abrindo uma porta nova. Porque depois de ter feito todo aquele quadro lindo da primavera e da alegria da primavera, de repente o ubisont, que eu ainda não conhecia com o nome de ubisont, começou a trazer
uma tonalidade um pouco mais escura e sombria para o texto. Essa tonalidade de eles morreram e depois a referência ao Creço, que eu não consegui encontrar no livro do Comelin, para descobrir mais tarde que não era uma figura mitológica, era na verdade uma figura histórica. Isso começou a me despertar curiosidades. E eu me aliviei ao reconhecer outra vez a deusa casta que não conseguiu trazer Hipólito de volta. Tinha acontecido de no ano anterior eu ter tido a felicidade de assistir a Fedra com a Fernanda Montenegro. Ela tinha passado por Campinas e aí eu sabia quem era o Hipólito, eu sabia quem era a Fedra, eu sabia quem era a deusa casta. Esse é o fascínio que a poesia permite para a gente. Essa é a excentricidade que eu acho que a gente deve cultivar, permanecer, levar adiante e, independente do que aconteça, acreditar nela. O poema termina de uma maneira que também me impactou bastante. Parecia que ele não tinha terminado, porque lá para cima tinha um porquê, que era, na verdade, um porquê de condição. A penúltima estrofe começa com outro porquê, mas esse porquê é de resposta. Como eu tinha visto aquele porquê anterior, que era estabelecer uma condição, eu fiquei meio confuso. O que está acontecendo? Esse poema não está finalizando completamente porque ele criou uma condição e não deu a resposta dessa condição? E esse foi um outro aprendizado que eu acho fantástico que este poema me deu. Ele pode ter várias leituras diversas. Hoje eu reconheço de outra forma, mas sim, ele pode ser um poema que termine em aberto. E essa abertura tem um outro significado fantástico, porque ele termina falando exatamente sobre a morte, sobre a prisão letéia, tenebrosa, escura. Linda a oposição, quando eu consegui entender, porque na primeira estrofe falava da luminosidade, da primavera, na última estrofe fala da prisão escura, mas como no meio falava que as coisas sempre se renovavam, a impressão que me deu é que sim, vem a noite escura, mas a noite escura pode se renovar também. Eu não tinha entendido à época a referência cristã da antepenúltima estrofe sobre a vida para a morte. Também não precisava disso naquele momento. O poema foi importante e por isso eu acho que eu gostaria de, nesse momento de encruzilhada, compartilhar a impressão com um poema que é um poema de encruzilhada. Se você tiver a disposição de lê-lo outra vez, vai ver o impacto importante, a coisa bonita agora com a sua própria voz, não com a minha, e acompanhada sempre dessa dança húngara do mesmo Brahms que me fascinava quando eu era adolescente.